Então eu quero que vocês prestem bem atenção, porque o nosso treinamento sobre crenças limitantes, gratuitamente, está começando. Então vamos lá. Bom, por que muitas pessoas classificam crenças como se fosse um imã, né? Tem gente que fala assim, eu pareço um imã, onde eu vou eu tô atraindo coisa ruim. Não tem gente que fala assim? Além de você atrair, você já está afirmando que você é esse imã. E as crenças mais ou menos se parecem com imã mesmo, ou seja, é tudo aquilo que você crê. O nome já diz crença, porque tudo que você crê passa a ser realidade para você. Então o primeiro ponto é, vamos definir o que é crença? Vamos. É feio reconhecer a crença? Claro que não. É importantíssimo que você reconheça qual é a crença que você tem. Eu vou ver se eu consigo falar algumas das crenças da lista que eu separei para você. Então você pega caderno e vai anotando tudo que você acreditar. E isso, já se você olhar os ensinamentos de Neville, já vem dizendo, tudo que você acreditar, você recebe. Tudo que você pedir com fé. Fé é o quê? Crença, acreditar. E acreditar que já recebeu, você recebe. Então, a crença também é assim. Então, nós estamos usando a nossa fé, ou a crença, de maneira oposta, de maneira errônea. Porque as pessoas estão com mais facilidades de acreditar naquilo que elas acreditam que não pode executar, do que naquilo que elas podem. Então é muito mais fácil. As pessoas precisam aprender a acreditar no invisível. Eu vou falar muito disso, presta atenção, vou dar exemplo claro para você de como o invisível trabalha e nesse momento, como o invisível está trabalhando na minha vida, na sua. Então falando desse tipo de crença. Vamos começar falando o seguinte, como que essas crenças passam a ser representadas? De que maneira elas são representadas? Elas são representadas por todo e qualquer tipo de ideia que você possa ter visto, escutado, e aí tudo que você viu, escutou, alguém falou alguma coisa, se você concluir que aquilo é verdade, vai ser verdade para você. E outra, vai ser verdade absoluta para você. Então você precisa entender o que você está acreditando como verdade. Eu me lembro que a minha mãe falava, quando a gente chegava da escola, falando alguma coisa que aconteceu, minha mãe diz, te contaram ou você viu? E se a gente falasse, não, alguém falou, pode parar de replicar aquilo, né? Replicar uma ideia que você está escutando se você não viu. Você ouviu um lado só? A minha mãe sempre criticava a gente por isso. Eu não entendia. Hoje eu consigo entender que ela estava certa. Por que eu vou escutar algo e sair falando que é verdade? Não é? E outro dito muito popular que se tornou uma crença é o quê? A notícia ruim corre rápido. E é uma verdade? É porque as pessoas gostam de desgraça, gostam de espalhar. Ouviu aqui, já espalha. Olha, vocês não fazem ideia, bom, vocês têm redes sociais, o que é a rede social? Sai uma notícia assim desse tamanho, 2 horas depois a notícia está assim, e está falando absurdos, e aquele cara que comprou essa notícia por último, ele passou a acreditar em tudo aquilo que falaram para ele. Por isso que eu venho falando de imprensa, né? Imprensa, mídia, o que isso coloca na sua cabeça. Então, presta atenção, tudo que você já viu, ouviu e concluiu que é verdade, vai se tornar verdade para você. Tudo isso. Então você precisa entender que tudo que nós fazemos, ou seja, a forma como a gente pensa, sente, age, tudo isso é o resultado das nossas crenças. Eu vou falar nós para englobar tudo no plural. Então, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo isso é que o que você sente, o que você acha, tudo isso é o resultado das suas crenças. Por exemplo, se você está assistindo algum programa lá de televisão, seja sua novela, filme, eu não assisto televisão, já falei isso, mas você está lá. E aí você, de repente, do nada, você começa a xingar um dos personagens. É a sua crença. Você está se transferindo para o personagem ou você está se identificando com alguma coisa do outro personagem. E passa a ser uma crença. É o resultado da sua crença que está fazendo a sua vida ser exatamente do jeito que ela está agora. Se a sua vida não está boa nesse momento, é o resultado das suas crenças.
E isso aí, para vocês terem uma ideia, é justamente por isso que muita gente age, olha, a maioria das pessoas tem atitudes diferentes com situações iguais. Vocês já viram isso acontecer? Por exemplo, vamos dar exemplo lá da época, lá quando lançou o primeiro Big Brother. Então esse aí eu ainda assisti, lá o primeiro lá. Eu tinha uma atitude sobre determinado personagem ou participante desse reality show. A pessoa que estava comigo tinha outra opinião. O que estava acontecendo era a mesma coisa. Então, situações idênticas e opiniões diferentes. Por quê? Por causa das crenças. E se você olhar em termos de crenças, o quanto a crença é implantado, eu vou falar um pouquinho aqui, sem criticar. Meu objetivo aqui não é criticar a religião. Mas imagina uma pessoa evangélica e uma pessoa católica, os dois discutindo. Eles estão discutindo o mesmo assunto, né? Segundo eles, entendendo mais sobre Deus, porém esse aqui católico defende de unha e dente todos os tipos de santos e segmentos ou ensinamentos da Igreja Católica, e esse aqui condena todo tipo de santo e defende que é só Deus, enfim. Vocês entendem? Eles estão tendo opiniões divergentes, opiniões diferentes sobre um assunto que é o mesmo, chamado de religião. Então você precisa entender que tudo isso, às vezes você começa, nesse momento, você já começa a se identificar, você fala, cara, é uma grande verdade. É por isso que crença é bem parecida com um imã bem potente. Você crê, é uma parte do imã, e a outra parte é a verdade, e ela se une. Isso começa a se tornar real. Quantas vezes você deixou de fazer algo na sua vida por causa de uma crença? Quantas vezes? Quantas vezes você desistiu de algum tipo de sonho ou de algum tipo de objetivo por causa de alguma crença implantada na sua mente, porque você ouviu falar ou você presenciou? Então, tudo que você crê é verdade. Por exemplo, se você acreditar que a sua vida é muito difícil, você já ouviu isso. Quantas vezes você ouve as pessoas falar, nossa, mas a vida é difícil demais? Você já ouviu falar isso, não? Se você fala isso, a vida realmente vai ser difícil, porque você está afirmando. O Henry Ford já dizia, se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, das duas maneiras você está certo. Então começa primeiro a se vigiar, se policiar, pega um caderno à noite, revisa seu dia, fala, cara, o que eu deixei de fazer por causa de uma simples crença? Deixa eu ver que tipo de atitude eu tive. E anota o seu dia a dia, faz um resumo do que você tem vivido, e você vai começar a identificar. Você fala, cara, nada a ver isso, ó. E eu acabei criando uma crença em cima disso. Vocês precisam entender assim, começa a fazer um resumo. Primeira coisa que você faz uma busca no seu passado, começa a fazer um resumo. Primeiro, faz um resumo lá atrás. Cara, o que eu já deixei de fazer por uma crença? O que eu deixei de fazer na minha vida, que hoje eu sei... Nossa, hoje eu me arrependo, por que eu não fiz isso? Porque se acreditava que era pecado, que era feio, que era errado. Nós vamos chegar nessa parte, vocês vão entender mais. Então eu quero que você anota. Então, ó, uma das coisas que a gente escuta, gente, o que você escuta não tem que se tornar verdade. Você não diz um ditado que dizia assim, bom, é melhor escutar que ser surdo. Eu digo, é melhor só escutar mesmo, porque existe uma diferença entre escutar e ouvir. Então só vamos escutar, não precisa ouvir, não precisa deixar entranhar na minha mente, ok? Então vamos lá, vocês entenderam? Quando alguém dizer para você, ai, a vida tá difícil, você diz, onde, cara? Nossa, para mim eu acho que a vida tá tão feliz. Por quê? Por que a vida é fácil? Você diz, se a pessoa te perguntar. Você diz, cara, porque você só precisa viver. Você só precisa viver a vida. Por que tem que ser difícil? Se você disser que é difícil, ela vai ser. Olha só, vamos para o próximo aqui. Por quê? Porque, opa, eu aperto aqui demais e acabo indo. Por que isso acontece com você? Porque você vai se conectar. Essas crenças que vocês escreveram aí, por que elas acontecem? Porque vocês se conectam com essa crença como se ela fosse verdade. E a vida, ela sempre vai ter situações que vão ser compatíveis com a sua vibração. O que é a sua vibração? Quando você acredita que é verdade. Olha só, eu sei que o que eu vou falar aqui parece absurdo para vocês, mas
Se alguém mandasse uma mensagem agora no seu celular dizendo assim, olha, amanhã eu queria que você olhasse na sua conta que vai ter lá 10 mil reais. A maioria, não adianta vocês falar aqui, porque eu sei que poucos até podem escrever o que eu falaria. Mas antes eu falaria igual a muitos aqui. Eu vou dizer, como é que é? Em troca de quê? Da onde? Aí vem uma crença. Qual que é a crença? Ah, quando é esmola demais o santo desconfia, não é? Já vem logo uma crença assim. Cara, se alguém falar, eu falo, legal, nem vou dormir de noite, eu já vou ficar conferindo aqui. Passou da meia-noite, eu vou ficar conferindo toda hora. Eu vou lá olhar, eu aceito, eu recebo. Mas a gente tinha essa crença. Ah, quando é esmola demais o santo desconfia. Por que esse cara tá me dando dinheiro, não é? Eu sei que tem muita gente que já perguntou, por que o Arno está fazendo treinamento gratuito? 3 dias de graça? Tá dando brinde? 3 dias gratuito? Eu falei, você não tem que pagar 1 centavo, nem 1 centavo para estar aqui. Então vocês entendem isso? O que você precisa é se conectar com aquilo que você realmente quer na sua vida. Porque é muito mais fácil se eu disser agora para vocês assim, olha, se eu colocar aqui e dizer, gente, eu vou ficar mudo, não vou falar nada nessa aula aqui e quero que vocês escrevam aí 5 coisas que incomodam vocês, 5 coisas que vocês detestam, que vocês odeiam, que vocês não querem para vocês. Se eu fizer isso, você não vai passar menos, você vai passar menos de 2 minutos, vocês vão escrever rapidinho. Se eu disser agora eu vou dar 5 minutos para vocês escreverem 5 coisas que vocês querem, que vocês amam, que vocês desejam na vida de vocês. Eu garanto que 5 minutos, vocês não vão conseguir fazer em 5 minutos, vocês vão pedir mais tempo, vão pedir 10, 15, e muitos ainda vai faltar. Por quê? Porque as pessoas têm mais facilidade de buscar aquilo que vocês não querem do que aquilo que você quer. Vamos continuar aqui. Só para vocês entenderem, eu quero que vocês agora imaginem uma coisa. Imagine que vocês, quando vocês nasceram, eu ia falar de um CD gravável, agora já estamos na era do Blu-ray, mas na minha época era fita, né? Que você ainda tinha que enfiar o lápis, ficar rodando assim para voltar a fita. Mas então, para resumir, nós vamos falar como se você fosse uma folha de papel em branco. Imagina que eu agora envio no seu e-mail um e-mail com um PDF em branco. Em branco, só escrito em cima assim, ó. Coloque aqui tudo que você deseja para a sua vida. E embaixo, todo em branco para você escrever. Então é assim que você nasce. Você nasce e está escrito, coloque aqui tudo que você deseja para a sua vida nesta pequena folha de papel. Só que quando você nasce, não é você que coloca. E aí é que vem sendo moldado a sua mente e as suas crenças. Por quem? Primeiro, pelos nossos papais, pela nossa mamãe e nosso papai, que não tem culpa nenhuma. Eles foram vítimas dos ensinamentos e das crenças dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então, eles não têm culpa, mas eles é que moldaram essa folha. Então, você nasceu, está lá a folha em branco. E aí começa. O sentimento dos seus pais, aí eles já começam a moldar você, não é quando você nasce. Mesmo antes de você nascer, sua mãe e seu pai já recebem essa folha em branco. E eles vão moldando você. Como? Quando você está aqui no ventre. Eu criei um programa único no mundo, chamado de Hipnoventre. Porque todo mundo fala, educação vem de berço. Eu disse, educação e formação não vem de berço, vem de ventre. Por que eu fiz isso? Nesses tantos anos de atendendo pessoas no consultório, eu regredi até o ventre da mãe e descobri muitos traumas que tinham lá. Eu descobri porque as pessoas me relatam, porque quem vai ao ventre da mãe é a mente delas, é elas, não sou eu. E descobri quantos traumas, quantos tratamentos eu consegui fazer em consultórios, né? E fico muito feliz de ter criado esse protocolo, de ensinar, né, profissionais, psicólogos, médicos, terapeutas de outras áreas, pessoas que não são terapeutas, que se formaram em terapeutas com o nosso conteúdo. Eu fico feliz de poder ensinar mais pessoas, porque hoje eu quase não atendo consultório. Na verdade, eu não atendo consultório. Uma ou outra pessoa que fala, eu queria que você me atendesse e tal. Enfim, eu acabo atendendo, só para vocês entenderem o que eu vi no ventre. Então, quando você está no ventre da sua mãe, ela já está com o papel em branco lá, guardado. Vocês percebem que aqui desse lado, onde está a minha mão aqui, tem uma tela maior, onde eu leio aqui para falar para vocês os tópicos que eu coloquei. Então, você nasce essa folha em branco.
Aí todo o sentimento da sua mãe, do seu pai, durante o tempo em que você está no ventre da sua mãe, vai moldando já a sua mente, porque já vai te moldando quando você vai nascer, você pode ter certeza. Eu já fiz testes, eu já gravei áudios para pessoas grávidas e fui na casa dessas pessoas tempos depois, e o neném me reconheceu pela voz. Então, pra vocês terem uma ideia, eu falo com provas, né? Com provas. Amanhã vocês vão ver aqui o tanto de provas que eu quero mostrar para vocês de como é possível mudar a mente, tá? Então vocês vão entender aqui. Então todo esse sentimento começa a ser moldado. Primeiro, os planos, né, que a mamãe e o papai vai fazendo, as conversas que eles têm. Eu já atendi clientes que quando estava no ventre da mãe, na regressão até a vida intrauterina, e eu dizia, está tudo bem no ventre da sua mamãe? E as pessoas, não, a minha mãe está dizendo que é muito nova, não está preparada, minha mãe não me ama, minha mãe não me quer. Olha para vocês terem uma ideia, o que eu já escutei de coisas, de pacientes chorando, gritando dentro do ventre da mãe, que deveria ser o local mais seguro na mente dele para ele, mas não estava porque ele ouvia. Então, se você que está assistindo, conhece alguém que está grávida, conhece um casal que vai ser pai, ou você, cuida com o que você fala. Reserve 5 minutos do seu dia para você. Isso é o que eu estou dando de bônus agora. Para você colocar a mão na sua barriga e dizer, meu filho ou minha filha, né? Se for menino, você será um grande homem, você será um homem próspero, você será uma pessoa que tudo que você fizer, você vai fazer bem feito, você vai ser um presente para o mundo, enfim, fale aquilo que você deseja que ele vai ser. Depois a gente pode até fazer uma live falando sobre o P90, eu estou pensando em fazer. Então, tudo isso que seu pai vai fazendo, vai moldando você. Depois disso, durante a sua vida, as experiências de vida que seus pais vão passando para você, é a experiência deles. Então, muitas vezes você precisa entender que a pessoa, ela quer falar uma coisa para você, ela quer que você entre numa vibe que é a dela, não é a sua. Não é a sua, é a dela, mas ela quer te arrastar para aquilo. E você olha e fala, cara, não é assim que eu vejo. Eu respeito o seu ponto de vista, mas respeite o meu também, entende? Respeite o meu também. É simples assim. Então tudo isso é o mundo dos seus pais que eles vão moldando em você. A experiência de vida deles, a educação, e aí você nasce e vem a educação que você vai receber da sua família. Só que você vai receber a educação dentro do sistema e ideias deles, e isso vai ser transmitido para você. Então todas as ideias deles são transmitidas para você. Depois disso, vem os seus professores, a escolinha. Mas um pouquinho antes dos professores, ainda vem os titios, dependendo da sua religião, os padrinhos, né? O tio, o primo, o vô e a avó. Aí vem, e o que eles vão fazer? Eles vão moldar você, entende isso? Então eles vão moldando. E aí depois vem professores, todas as interpretações individuais que você vai ter de convivência com os seus amigos. Então imagina tudo isso que eu falei agora, isso vai preenchendo você, que é aquela folha que eu falei escrito. Descreva ou desenhe sua vida nessa folha em branco. Então toda essa convivência vai começando a preencher. Preencher com crenças. Gente, crenças limitantes. Mas tem crenças positivas também. Então quando a gente fala, eu sei que você também aprendeu coisas positivas, mas as crenças limitantes foram tantas, isso é pecado, isso aqui não pode, isso aqui é errado e tal, não sei o quê, né? Cara, vamos lá. Então, todo esse estímulo que você vai recebendo na sua infância, ele vai ficar registrado. Por quê? Porque até os 7 anos, você não tem filtro. Dos 7 anos para frente, você começa a filtrar algumas coisas, mas aquilo que está enraizado lá dentro no seu subconsciente, passa a não ter espaço e vai lá para o inconsciente. Então o seu inconsciente vai ficando lotado. Então, ó, beijo no coração, até no nosso próximo encontro. Valeu, uhul!